Olá, gente. Quem fala mais uma vez é o professor Caio. Estou gravando esse vídeo para fazer um breve resumo da aula 11, que vai acontecer no dia 26 de abril de 2021, tá? Nessa aula a gente vai falar sobre adição, subtração, multiplicação e divisão de radicais. E aqui eu vou resolver alguns exercícios que eu também vou resolver nessa aula completa do dia 11, mas vou resolver apenas alguns, né? Não dá para resolver todos porque aqui é um resumo, tá? Um dos primeiros exercícios que eu vou resolver lá na aula 11, né, no dia 26, vai ser esse aqui, né? Esse exercício de adição de radicais, tá? Esse exercício ele fala assim: sabendo que raiz de 11 raiz quadrada de 11 é aproximadamente 3,32, isso aqui é um sinal de aproximadamente, tá? Isso aqui é um sinal de aproximadamente. Sabendo que raiz quadrada de 11 é aproximadamente 3,32, determine o valor da expressão raiz quadrada de 44 mais 2 raiz quadrada de 99. Gente, sempre que aparecer uma adição aqui, olha, no caso, né? Sempre que aparecer uma adição de radicais, a primeira coisa que a gente vai fazer é simplificar essas raízes. Como é que simplifica? Bom, primeiro a gente começa fatorando, né? Fazendo o tal do MMC. Na verdade, o correto é falar fatorando. Então eu escrevo 44 e passo uma barra, né? E aí eu vou dividindo por números primos, né? 44 dá para dividir por 2, que é o primeiro primo. 44 dividido por 2 é 22. Dá para dividir por 2 de novo. Dá 11. Aí 11 não dá para dividir para o próximo primo, que é 3. Também não dá para dividir para o próximo primo, que é 5. Não dá para dividir pelo próximo primo, que seria 7. Só vai dar para dividir por ele mesmo, né? Que é o quarto primo. Perdão, o quinto primo, que é o 11. E aí vai dar 1. Ou seja, né? Lembrando, né? A gente quer simplificar a raiz quadrada de 44. Como é raiz quadrada, não aparece mais o índice a 2. Ou seja, eu vou agrupar os termos semelhantes de 2 em 2. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado. Né? Porque o 2 aparece duas vezes e eu estou agrupando aqui, olha, de 2 em 2. Então lá dentro da raiz eu coloco a fatoração agora, ao invés de colocar o 44. E colocando a fatoração vai ficar a raiz quadrada, né, de 2 ao quadrado vezes 11. E aí, como esse, né, 2 aqui, esse expoente do 2 é igual ao índice da raiz, ele pode sair da raiz, então vai ficar 2 raiz quadrada de 11, e aqui eu não vou colocar mais o índice, tá? Então esse raiz de 44, aqui, né, raiz quadrada de 44 é simplesmente 2 raiz quadrada de 11. E agora, também vamos simplificar o raiz quadrada de 99, tá? Então primeiro eu vou fatorar aqui o 99, olha. Vamos fatorar o 99. Coloco o 99 e passo um traço. Não dá para dividir por 2, né, que é o primeiro primo, mas dá para dividir por 3. 99 dividido por 3 dá 33. 33 também dá para dividir por 3, dá 11. E aí o 11, sendo primo, só vai dar para dividir por ele mesmo. E vai sobrar 1, tá? Aí, então, agora a gente pode simplificar a raiz quadrada, né? Não aparece, mas tem índice 2, raiz quadrada de 99. Como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2 os termos semelhantes. Então, só dá para agrupar esse 3 com esse 3 e fica 3 ao quadrado. Aqui dentro da raiz quadrada de 99, eu vou colocar a fatoração, né? Que é 3 ao quadrado, né? Vezes 11. E aí, né? Finalmente, o 3 sai fora da raiz, porque o expoente dele é igual ao índice, e fica 3 raiz quadrada de 11. Tá? E aí, gente, eu não deixei o índice aqui porque eu acho melhor, né, não deixar o índice na hora que a gente termina de simplificar, tá? Isso só não estou colocando o índice porque é raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 99, né, simplificando, fica 3 raiz de 11. E agora a gente pode calcular o valor da expressão, né, porque vejam, né, a expressão que a gente tem, né, tudo isso aqui foi só para simplificar, tá? Vamos começar de fato a resolver o problema, digamos assim, aqui, olha. Eu tenho que simplificar essa expressão aqui, olha. Raiz quadrada de 44 mais
2 raiz quadrada de 99. E aí, gente, quando não aparece nada, né, entre o número e o radical, quer dizer que é vezes, tá? Então eu tinha que simplificar essa expressão. No lugar do raiz quadrada de 44, eu vou escrever 2 raiz quadrada de 11. Porque essa é a simplificação, né? Então, olha aqui, ó, 2 raiz quadrada de 11. Olha. No lugar, então, aí eu copio mais 2 vezes, né? Esse vezes aqui, né? Quando não tem nada entre o número e o radical é vezes. E aí, no lugar, né, do raiz quadrada de 49, eu vou escrever 3 raiz quadrada de 11. Olha aqui, ó. Então, 2 vezes 3 raiz quadrada de 11. Tá? Que vai dar 6, né? Pensem aqui comigo, né? Vai dar 6 raiz quadrada de 11. Tá? Então, vai ficar... Porque 2 vezes 3 dá 6. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 11 mais 6 raiz quadrada de 11. Que dá, né, gente? Se eu tenho 2 raízes quadradas de 11 mais 6 raízes quadradas de 11, dá 8 raiz quadrada de 11. E agora sim entra aquela aproximação, gente, da raiz quadrada de 11. Raiz quadrada de 11 é aproximadamente 3,32, tá? Então aqui eu vou lembrar agora que tem um vezes entre esse número e esse radical. E no lugar, né, do radical... Né, no lugar de raiz quadrada de 11, eu vou escrever não mais raiz quadrada de 11, mas a sua aproximação, que é 3,32. 3,32. E aí, para finalizar aqui, para calcular a expressão, é só multiplicar o 8 pela aproximação do raiz quadrada de 11, que é 3,32. Então, eu faço 3,32 vezes 8, né? Que vai dar 16, sobe 1. 24 com 1 que subiu, 25, coloco 5, sobe 2. 24 de novo com 2 que subiu, 26. E aí, é claro, né, vai ter duas casas de vírgula, então a expressão vai dar aproximadamente aí 26,56. Tá bom, gente? Esse é aqui o valor dessa expressão, tá? Bom, agora que a gente falou, né, de adição de radicais, a gente vai falar de multiplicação de radicais, tá? Esse é um outro exercício que a gente vai resolver também, tá? Na aula do dia 26, na 11ª aula, aula 11. Esse exercício pede para a gente efetuar a multiplicação de raiz quadrada de 76 por raiz quadrada de 12. Como que a gente faz para multiplicar os radicais, gente? Bom, né, raiz quadrada de 76 vezes raiz quadrada de 12. Bom, a primeira coisa aqui é a gente realmente multiplicar os números que estão dentro da raiz. Então, eu conservo a raiz quadrada e multiplico os números que estão dentro da raiz. 76 vezes 12. Vamos lá fazer isso. 76 vezes 12. Bom, isso vai dar 12, sobe 1. Coloco 2, sobe 1. 14 com 1 subiu 15. Aí mais, na hora que eu vou multiplicar por 1 aqui, vai dar 76 mesmo, sem muita dificuldade, né? E aí, a hora que eu somo vai dar 2, aqui vai dar 11, coloco 1, sobe 1, 9. Então, multiplicando 76 pelo 12 aqui, né, vai ficar a raiz quadrada de 912. E agora, gente, para simplificar, para terminar, eu simplifico a raiz quadrada de 912. Então, vamos pegar o 912, tá? E simplificar. Dá para dividir por 2, isso dá 456, né? 456. Dá para dividir por 2 de novo, tá? E aí vai dar 228. Vai dar para dividir por 2 mais uma vez e vai dar 114. Dá para dividir por 2 mais uma vez e vai dar 57. 57 não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, tá? E dividindo por 3 vai dar 19, ok? Dividindo por 3 vai dar 19. E 19 é primo, né, gente? Só vai dar para dividir por 19 mesmo, tá? E aí vai dar 1, ok? Aí, como é raiz quadrada, eu agrupo de 2 em 2, então os termos semelhantes de 2 em 2, então eu vou agrupar esses dois primeiros 2, vai dar 2 ao quadrado. Agrupo esses outros dois números 2, vai dar 2 ao quadrado, tá? E aí, né, finalmente, né, gente, aí eu coloco aqui, né,
Na raiz que é quadrada, eu vou colocar o índice 2 aqui, né? Lembrando, eu estou agrupando de 2 em 2 porque a raiz é quadrada, tá? Não aparece mais o índice é 2. Aí eu vou agrupar, então, aqui, vou colocar aqui a fatoração, 2 ao quadrado, que é esse primeiro fator, depois vezes 2 ao quadrado, tá? Esse segundo agrupamento aqui, depois vezes 3 e vezes 19. Notem que os únicos que podem sair da raiz são os primeiros números 2 aqui, né? Então, fora da raiz, o primeiro 2 sai, o segundo 2 também sai multiplicando, vezes, né? E aí ficam dentro da raiz o 3 e o 19. 3 vezes 19. Tá? Bom, e aí, né, gente, finalmente, né, vai ficar 4, então, né? 4, aqui, a hora que eu multiplico o 2 pelo 2, e dentro da raiz eu vou multiplicar o 3 pelo 19, e vai dar 57. Tá? Eu multipliquei os números que saíram fora da raiz e multipliquei os números que ficaram dentro da raiz. Deu 4 raiz quadrada de 57. Então, essa daqui é a resposta da multiplicação, tá? Ou seja, como é que faz para multiplicar? Primeiro eu multiplico o normal e depois eu simplifico, como a gente já vem simplificando os radicais desde a aula anterior, tá? Desde a aula passada. Fatora aqui, coloca a fatoração, tira os agrupados, né? Que tem expoente igual ao índice e acabou, tá? E aí, finalmente, né, gente, agora, né, vou resolver o último problema aqui do nosso resumo, que é um problema de divisão, que também vai ser trabalhado na aula, né, também esse problema vai ser trabalhado na nossa aula do dia 26, na nossa aula 11. Esse exercício pede para a gente fazer a divisão, né, de raiz quadrada de 648 dividido por raiz quadrada de 6. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, é fazer essa divisão. Então, eu mantenho a raiz quadrada e divido 648 por 6. Vamos lá. 648 dividido por 6, né? Pego o 6 aqui primeiro. 6 cabe uma vez no 6, dá 6 mesmo. Dá 0, abaixo 4. O 6 cabe 0 vezes no 4. 0 vezes 6 dá 0. Coloco 0, faço menos, dá 4. Abaixo 8. O 6 cabe 8 vezes no 48. Né? 8 vezes 6 dá exatamente 48. E aí a hora que eu subtraio dá 0. Tá? Ou seja, 648 dividido por 6 dá 108. E agora, gente, a gente fatora, né? Depois que a gente termina a divisão, lá é a mesma coisa que na multiplicação. Depois da multiplicação a gente simplificou. Agora, depois da divisão, a gente vai também simplificar. Então, eu vou pegar o 108 aqui e fatorar ele. Dá para dividir por 2, né? 108 dividido por 2 vai dar 54. Dá para dividir por 2 de novo e vai dar 27. Não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, vai dar 9. 9 vai dar para dividir por 3 e vai dar 3. E vai dar para dividir por 3 de novo e dá 1. Aí lembrando, gente, é uma raiz quadrada, né? Não aparece mais o índice é 2, então eu vou agrupar de 2 em 2. Eu agrupo esse 2 com esse 2, dá 2 ao quadrado. Eu agrupo os termos semelhantes, né? De 2 em 2. Eu agrupo esse 3 com esse 3, dá 3 ao quadrado. E esse 3 fica sozinho. Aí, né, depois de fazer essa fatoração, né, eu coloco a fatoração dentro da raiz, então vai ficar 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3. Este 2, ele sai fora da raiz, porque ele tem expoente igual ao índice, 2. Continua a operação, né, o 3 também sai fora da raiz, né, porque ele tem expoente 2. E esse 2 que não tem expoente, né, ou melhor, que tem expoente 1, ele fica dentro da raiz. Então, fica 2 vezes 3 vezes raiz quadrada de 3. E aí, finalmente, né, gente, fazendo 2 vezes 3 aqui, vai ficar 6 raiz quadrada de 3. Beleza, gente? Então, faz a divisão normal, né, dos números aqui que estão dentro da raiz, né, conservando a raiz, e depois eu simplifico, né? Fatoro e simplifico. Beleza, gente? A aula de hoje, então, quer dizer, o resumo da aula do dia 11, então, era isso. Aguardo vocês na aula do dia 26, tá? Assistam a aula, por favor. Até!